Bom dia, mamãe. Bom dia. Por quê? Eu dormi aqui com você. Vai? Eu já dormi. Eu vim pra cá de madrugada porque você tava com medo. Tava com medo? É. Você foi bater lá na porta do meu quarto, não foi? Não lembro, não. Não? Não tem problema. Tô aqui. Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacá, o Curioso. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook e pelo Instagram. No vídeo de hoje, uma emocionante história de vida. Uma história de uma mãe que cuidou de sua filha com muito amor e carinho e que hoje, já velhinha, já na melhor idade, ela necessita que essa filha retribua e que cuide dela. Realmente é uma história bem bonita. Antes de começarmos, já faça a sua inscrição, deixe seu like, acione o sininho para receber nossas notificações e também compartilhe esta linda história de amor. Boa tarde, pessoal. Pessoal, uma ova. Ô, mamãe. Gente, essa é a Francisquinha. Qual? Você. O sapo não lava? Lava sim. Lava assim? Mamãe, olha aqui, preste atenção. Ai, bocão. Mamãe, o sapo não lava O pato. o pato? Olha, gente, quase que saiu. Todo dia eu faço isso com ela. O sapo não lava o Pato. pé. Pé. Não lava por quê, não? Quer. Ah, ele mora lá na Goa. não lava o pé por quê, não? Quer. Muito bem. A minha convidada já está na tela. A minha convidada é a Cláudia Alves e a Cláudia está falando do Rio de Janeiro. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom. Grande prazer ter você aqui. A Cláudia, Prazer todo meu. Obrigada pelo convite. que isso, eu fico muito honrado. A Cláudia, ela é formada em pedagogia e ela atualmente atua, né, quer dizer, até antes da pandemia, atua como corretora de imóveis. Só que a Cláudia, ela tem uma outra função que Deus deu para ela. A Cláudia, ela é filha da dona Francisquinha. A dona Francisquinha, ela tem Alzheimer. E a Cláudia cuida da dona Francisquinha. E aí, mas você me pergunta, e daí? Né? Tanta gente cuida de gente com Alzheimer. Só que a Cláudia, ela fez uma coisa espetacular. Ela bolou um canal que se chama, se eu tiver falar o nome errado, você me fala, tá, Cláudia? Que se chama Francisquinha Alves, o Bom do Alzheimer, que é um canal que ajuda muita gente. Como é que foi, primeira coisa, como é que foi a ideia de fazer o canal, Cláudia, o canal O Bom do Alzheimer? Então, Cacá, foi o seguinte: a gente tem pouca informação sobre Alzheimer, a não ser aquelas informações assustadoras, né? Sinistras, assustadoras, que a pessoa vai perder a vida, que o cuidador adoece. E quando eu comecei a cuidar da minha mãe, eu resolvi que eu ia cuidar da melhor forma possível, que ia dar tudo certo. E aí, a gente que gosta de navegar em rede social, eu buscava muito informação sobre o Alzheimer no Facebook também. E aí eu encontrei um grupo no Facebook, na época, depois mudou de nome, mas na época era Eu Tenho Alzheimer em Casa. E eu via muito pesar naquele grupo, muita tristeza. As pessoas não conseguem conviver com a doença. A verdade é que a negação, né? A pessoa pensa muito mais no estado emocional dela do que do doente. Porque o que eu ouvia era: eu não aguento mais, minha mãe fala 50 mil vezes a mesma coisa, porque ela está agressiva, porque ela me xinga, porque ela inventa histórias. E aí eu queria ajudar essas pessoas que, apesar de eu ter passado por isso tudo também, minha mãe também falava 1000 vezes a mesma coisa, minha mãe inventava histórias, me acusava de fazer coisas. Eu entendi a doença, entendeu? Eu não levava aquilo para o lado pessoal.
eu sabia que aquilo tudo não era comigo. E eu levava na esportiva, levava na brincadeira. E o meu relacionamento com a minha mãe, a partir do diagnóstico de Alzheimer, era uma coisa muito leve. A gente ria muito, se divertia, ia à praia junto, ia passear, ia para shopping, cinema, teatro, tudo. Porque, assim, eu resolvi cuidar dela. Então, eu não deixava ela com ninguém. Eu não ia fazer tudo e deixá-la com empregada ou com alguém. E também não ia parar de fazer, entendeu? Eu resolvi que eu não ia parar minha vida de trabalhar sim, porque eu não podia levar ela para o trabalho. Mesmo, mas ainda assim, algumas visitas de imóveis, eu cheguei a levar minha mãe. Não tinha com quem deixar, eu chegava, entrava no apartamento, falava com o cliente, falava, gente, olha, essa é minha mãe, ela tem Alzheimer, eu não tenho com quem deixar e eu trago ela. E aí as pessoas achavam graça, ela ficava quietinha, eu mostrava o apartamento e embora, acabou, ponto final, entendeu? Então, assim, a minha mãe participava de tudo, todas as festas de família, tudo. Teatro, cinema, praia, piscina. Eu tenho vídeos dela na piscina, no clube, em tudo quanto é lugar. No shopping, tomando sorvete, lanchando, comendo pizza, tudo, tudo, simplesmente tudo. E eu mostrava para as pessoas que não era o fim, né? Porque quando, às vezes, você recebe um diagnóstico desse, a pessoa bota um ponto final ali, né? Acabou. Coitada da minha mãe. Ela agora vai ficar demente e ela não tem mais. Né? Eu perdi a minha mãe. Não perdeu, né? Porque ela pode não saber quem você é, mas ela te ama. Sim. Ela tem amor por você, ela tem sentimento, entendeu? E aí eu comecei a postar vídeo da mamãe dançando, da mamãe discutindo, conversando, blá, blá, blá dela, aqueles figurinos dela, uma roupa por cima da outra, 2 relógios. No início ela usava 2 relógios. 2 relógios, um monte de bijuteria, tudo, eu deixava tudo e postava os vídeos. E os vídeos começaram a fazer muito sucesso, né? E aí o Facebook era uma ferramenta meio... como é que eu vou te falar? Meio capenga, sabe? Tinha hora que eu não conseguia, tinha gente que reclamava que não estava conseguindo ver o vídeo e ficava aquela dificuldade. Aí uma pessoa falou para mim, que eu não lembro quem, mas foi uma ótima pessoa que deu uma ideia maravilhosa que deu certo. Falou, Cláudia, abre um canal no YouTube e posta lá e você só bota o link aqui, porque aí a gente vai ver. E aí eu fiz o primeiro vídeo. O primeiro vídeo foi de 2016. Eu me apresento no vídeo e ela está sentadinha atrás de mim. E eu falo, eu sou a Cláudia, tenho 56, eu tinha 54, tinha 54, 58. Aí eu falo, me apresento, e enquanto eu estou falando, ela está assim, ó. Está se arrumando. Se arrumando e mexendo no cabelo e concordando com tudo que eu falo. Muito engraçado. E aí eu comecei a postar os vídeos lá. Comecei a postar. Mas não tinha tanta periodicidade. Eu postava assim, uma vez por semana, de 15 em 15. Eu fazia muito vídeo, mas não postava tudo. Até que um dia, sem eu perceber, chegou a 1.000 seguidores. Aí, quando chegou a 1.000 seguidores, eu recebi uma carta do YouTube dizendo que eu podia monetizar o canal, que eu podia profissionalizar mais aquilo. E aí eu falei assim, por que não, né? Por que não? Vamos ver. Aí, a partir daí, eu comecei a postar toda semana e aquilo foi crescendo e as pessoas agradecendo, dizendo que se espelhava muito na minha forma de cuidar da minha mãe. E aquilo foi tomando uma proporção que, bum, 10.000, 20.000, 50.000, chegamos a 100.000, agora estamos com 150.000. E aí, Cacá, quando a coisa foi crescendo e à medida que eu ia recebendo as mensagens das pessoas agradecendo a forma como eu estava ajudando, eu descobri que eu estava prestando um serviço à população.
eu vi que eu podia ajudar muita gente, que muita gente não sabia o que era, que sofria. E assim, as mensagens agradecendo, Cláudia, depois que eu comecei a te seguir, a minha visão é outra com a minha mãe melhorou, nossa relação é outra. E aí aquilo foi me animando, de, poxa, então eu vou profissionalizar isso, né? Vou estudar mais, vou ajudar mais, vou postar mais. E aí foi. E aí chegamos nessa proporção. Eu não tinha Instagram, eu não fazia Instagram, só usava o Facebook e YouTube. Aí eu falei, vou fazer o Instagram também. Nem alimentava o Instagram. Mas quando eu comecei a fazer os stories da mamãe, a coisa também foi criando uma proporção que as pessoas cobram. Sim. Cadê a história? Cadê a Francisquinha? Cadê? São as duas redes, né? São as duas redes que eu uso que, assim, ela é a queridinha da internet. A popstar, né, Cláudia? Cláudia, como é que foi o começo? Porque eu até vi um depoimento seu. Como é que foi a sua reação e como é que foi o começo? Porque muitas vezes, eu vi o seu vídeo, muitas vezes a gente não, na maioria das vezes, acho que as pessoas não percebem a chegada do Alzheimer, né? Que é uma doença relativamente assim nova no sentido de estar crescendo, né? Porque a gente está vivendo mais, isso é uma coisa natural, né? Mas como é que foi o começo para você? Que você pode, inclusive, dar esse depoimento para as pessoas poderem notar algumas situações. Qual foi o começo da dona Francisquinha? Então, Cacá, eu fiz um vídeo no meu canal, o nome do vídeo é Os Primeiros Sinais. Ali eu conto, esse vídeo tem mais de 1 milhão de visualização. Que legal. Porque eu conto que eu não percebi. Eu não percebi. Tanto que eu falo que, assim, quando ela recebeu o diagnóstico, o médico disse que, no mínimo, ela já tinha 2 anos de Alzheimer, no mínimo, mas provavelmente até mais. Quando a gente vai ligando os pontinhos, lembrando de comportamentos que a pessoa tinha, você vai vendo que realmente ela tinha uns comportamentos já há bastante tempo. Então, assim, é normal a gente não perceber, porque o começo realmente é muito sutil, né? Minha mãe é professora, né? Então ela tem um grau de instrução, então assim, o cérebro dela não é consciente isso, mas o cérebro dela cria caminhos para driblar esses esquecimentos, essa falta de vocabulário, por exemplo, esqueceu uma palavra, fala outra, fala um sinônimo, isso aí sem ela perceber. Então, assim, nem ela percebia que estava acontecendo alguma coisa. É comum desenvolver, a maioria, é uma estatística, tá? Que eu observo, eu não tenho dado científico para falar isso, mas baseado nos depoimentos que eu ouço, eu digo que a maioria começa com uma depressão, né? A pessoa fica deprimida e aí vai se fechando, fala pouco, não quer sair. Isso já é um comportamento do portador do Alzheimer. Ele evita estar em público, não quer mais participar de eventos sociais. Às vezes isso aí pode ser por ele não se sentir confortável, de não reconhecer as pessoas, de não entender o que elas estão falando, entendeu? Então ele é uma defesa, às vezes inconsciente, mas não tem interesse, perde o interesse por uma coisa que ele gostava de fazer. E aí eu não percebi nada disso. Eu só sabia que eu achava ela deprimida e ela realmente não tinha vontade de fazer as coisas, não aceitava convite para festa, para sair, mas eu achava que era a vontade dela, eu tinha que respeitar. E quando veio o diagnóstico, Cláudia? Então, quando veio o diagnóstico, foi aquele susto, né? Nunca imaginei. Primeiro que pouco eu conhecia de Alzheimer, né? Quando eu recebi esse diagnóstico, eu estava com ela, mas ela não viu, porque ela saiu da sala. E aí o médico falou que ela estava com Alzheimer, que não era fase inicial, não. Provavelmente já estava indo para uma fase intermediária. E aí eu fiquei assim, primeiro eu me sentia negligente, né? Como que isso foi acontecer e eu não percebi?
trabalhava muito. Corretor de imóveis trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha o tempo todo. E aí eu me senti realmente negligente. Assim, não uma pessoa descuidada, porque eu tinha muito cuidado com a minha mãe, fazia de tudo para dar todo o conforto, amor, carinho, mas eu não fui capaz de perceber a mudança de comportamento nela. Na hora veio uma culpa. Depois, conforme eu fui me aprofundando nas pesquisas, nos estudos, eu vi que isso não era culpa minha, que era comum, entendeu? Então, não precisava me sentir culpada, porque a maioria das pessoas não percebem. Às vezes, nem os médicos percebem. Às vezes, a família se queixa, e o médico diz que não é não, entendeu? Então, eu não tive culpa, mas foi um susto e eu não contei para ela, não contei. Quando nós saímos do consultório, né? Eu fiquei muito calada, ela também, ela devia sentir que tinha alguma coisa errada, mas aí já foi aquela correria, marca ressonância, marca isso, marca aquilo, os exames. E aí ela perguntou um dia para mim, minha filha, o que eu tenho? Por que tanto médico, tanto exame? Aí eu falei, mamãe, você tem quase 80 anos, ela tinha 77, né? E como todo idoso, você tem que cuidar da memória, esses esquecimentos. Você tem problema de memória, todo idoso tem, eu vou ter também, já estou começando, falei isso, sabe? E ela aceitou, nunca perguntou. Se eu falasse Alzheimer, ela sabia o que era Alzheimer. Então, certamente isso ia deprimir muito mais e depois ela ia esquecer. Então, para que falar? Entendi. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: a importância da família, do amor. A palavra é amor, porque pelos vídeos que a minha mulher, que acompanha o seu canal e pelos que eu vi, você tem uma coisa muito importante, que é um amor profundo pela sua mãe. E o amor da família. Fala da importância da família nesse momento, Cláudia. Então, o que acontece, Cacá? Isso aí é o que eu vejo, não vou dizer que está escrito em algum lugar. O que eu vejo é que o idoso, em geral, ele é muito pouco notado, não dão muita atenção. O idoso começa a falar, no mesmo instante tem outro assunto, e aí ele se cala. Você faz uma festa, não leva o idoso, não dá importância, sabe? Fica assim, fica como se fosse um ser que não tivesse mais nada para te dar, sabe? Ah, tá velho, sabe? Só não jogam fora porque não tem como jogar uma pessoa fora, né? Mas ela perde a utilidade, ela não serve mais para um monte de coisa, né? Então fica ali, jogada num canto, entendeu? Isso é o que eu percebo, em muitas famílias eu percebo isso. E aqui não. Aqui, assim, a minha mãe, ela me ajudou muito, né, na criação dos meus filhos. Eu sempre trabalhei muito e ela me ajudou muito com os meus 2 filhos. E depois veio a minha neta, a minha filha engravidou ainda adolescente e foi uma festa, né? Então, assim, veio um bebê para a família. E ela curtiu muito essa bisneta dela, a primeira bisneta, ela curtiu bastante. E assim, ela sempre foi uma pessoa muito importante na nossa vida, né? Os meus filhos, eles têm muita consideração. A minha filha fala, a minha avó que me criou, ela tem essa consideração pela minha mãe. O meu filho também, meu filho não mora aqui, meu filho mora em São Paulo. Cada um tem um temperamento, né? Então, assim, ele não é uma pessoa que gosta de aparecer em vídeo, então, mas ele é super atencioso com a minha mãe, ele vem aqui, ele abraça e beija a vozinha, sabe? Quando eu faço vídeo chamada, ele fala com ela, aí ela olha para ele e fala, eu conheço ele. Ah, é? Pra você ter uma noção, ele é outra pessoa, ele é barbudo, ele é outra pessoa, ele saiu daqui... Ele tem Mas 30 ela não anos. identifica as pessoas, né, Cláudia? A não ser você que ela, inclusive, chama pelo nome, né?
Ela me chama pelo nome, ela chama o Sérgio, meu marido, às vezes ela tenta falar o nome dele. Ah, Ela sabe quem é ele. Porque às vezes eu falo, é o Sérgio, mãe, meu marido. Aí ela fala, eu sei, sabe? A minha bisneta, Ana Luísa, ela tenta falar o nome, às vezes ela fala, é Ana Luísa. Ou então, assim, por exemplo, olha só, às vezes eu levava a Ana Luísa, ela estava no carro, isso há pouco tempo, antes da pandemia, porque minha mãe sai muito, por isso que ela está tão estressada aqui dentro de casa. Eu saio com ela todo dia, para tudo quanto é lugar. E aí, por exemplo, minha neta fala, vovó, me leva no shopping? Aí eu vou, paro na porta do shopping, ela desce e eu sigo com a minha mãe. Aí ela olha assim e fala, cadê a Ana Luísa? Então, ela percebe, ela ainda sim, sente, ela ainda conhece a família. E aqui em casa, em função do Alzheimer, assim, a minha mãe é a estrela da casa. que legal. Todo mundo aqui vive em função da mamãe. Se a minha mãe está nervosa, meu neto de 5 anos pega o autista leve, mas autista, ele pega o controle da TV, liga, vai procurar uma música que minha mãe gosta, Que legal. sabe? Bota uma música e fala, vovó, eu vou acalmar a babá. Ele chama babá, que foi um apelido que a mais velha colocou. Porque a gente falava assim, Bisa, Bisa, e ela começou, babá. A gente Ah, falava, Bisa, ela, saiu babá. babado. Aí ficou babá. E como ela chama até hoje babá, o Theo aprendeu a chamar babá. Perfeito. Então, assim, é realmente uma família muito amorosa e ela é a estrela da família, É, né? Então, assim, isso é fundamental, né? Tem uma frase nos vídeos que eu vi, que é uma frase que é: o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ela repete é. muito isso. A minha mãe, só para dar eu não falei, a minha mãe também tem Alzheimer, só que ela está num outro estágio do Alzheimer, né? E ela repetia algumas coisas, né? A Francisquinha fala: o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Qual a importância da fé da Francisquinha, Cláudia? E a sua também, né? Olha, eu não vou falar de religião, vou falar de fé. Sim, é diferente. Né? Eu não sou católica, minha mãe é católica e ela ainda fala assim. Se eu perguntar, mamãe, você é católica? Ela fala, católica apostólica romana. Até Igual, hoje ela ainda fala. igualzinha a minha mãe, Cláudia. Igual. Ela ainda fala isso, quer dizer, é muito marcante isso para ela. E a fé dela é muito bonita, né? Porque ela se emociona muito com a fé, ela se emociona com prece. E eu sou uma pessoa de fé também. Eu sou uma pessoa, me sinto uma pessoa abençoada, entendeu? Eu sou uma pessoa espiritualizada, eu me sinto uma pessoa abençoada porque eu estou tendo essa oportunidade de cuidar da minha mãe, né? Sim, Fazer tudo por ela e fazer ela feliz. sim. Então, e aprender, né, o Cacá, porque é um aprendizado, né? Você aprende todos os dias. Minha mãe é uma professora que tem Alzheimer há 10 anos e nunca parou de ensinar. Até hoje, as pessoas, olha, um canal de 151 mil pessoas aprendem com ela, né? Sim. Então, assim, é muito significativo isso para mim, né? Então, acho que isso é obra de Deus, sim. Ela foi uma pessoa que estava destinada a levar esse conhecimento, Sim. levar esse amor para as pessoas entenderem que a gente tem que amar sempre e tratar com amor, com carinho, com afeto, com respeito, com consideração. Então, ela é esse instrumento. Então, eu acho que esse Cordeiro de Deus que tirar o pecado do mundo é muito significativo, sim. É importantíssimo. E é isso que você está falando, né, Cláudia? É muito importante isso. As coisas, eu tenho uma frase que eu não sei de quem é, mas já me falaram várias vezes. A gente planeja, 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 e vem Deus e muda tudo. Você Eu entendeu? falei isso. Você falou isso também. Eu ouço isso há Falei, muito, falei. eu ouço isso há muito tempo. Olha, quando eu estou com 58 anos, né? Então, quando eu fiz 50, né? Foi quando eu recebi o diagnóstico, né? Praticamente de que ela estava com Alzheimer. Aí eu fiz uma postagem no Facebook, um dia eu ainda acho, pode ser que apareça. Eu falei que, assim, eu criei meus filhos, eu comprei meu apartamento, eu deixei minha vida, sabe? Achei que estava
tudo resolvido na minha vida, né? Filhos criados, tudo resolvido. Aí, né? É aquele tal, você acha que tem resposta para tudo, né? Aí É, Deus vem e muda todas as perguntas. Foi verdade. isso que aconteceu comigo. Entendeu? A hora que eu achava que estava estabilizada, veio Papai do Céu e falou: bora, tudo de novo. Começa porque tem muito chão ainda pela frente. E você tem muita coisa, e você tem muita coisa para aprender, né, Cláudia? É aquilo. Deus já previu lá atrás, já escreveu tudo, e ele falou: nesse dia tal, a Cláudia vai acontecer isso, a dona Francisquinha é isso. Eu também acredito nisso, eu acredito muito em Deus. Agora, me fala uma coisa, Cláudia, você é uma big star da internet, né? Você é uma big star da internet. A internet, ela traz um monte de coisa, um monte de ideias novas, fórmulas mágicas. Você, na procura de ajudar a Francisquinha, te ofereceram muitas situações, você viu muitas situações. Por exemplo, eu ouço falar que óleo de coco ajuda a retardar o Alzheimer. O que você diz sobre isso, Cláudia? Você tem, esses caminhos tem alguma coisa ou isso é muita bobagem? Então, tem muita bobagem também, né? Mas, assim, eu não descarto nada, né? Logo no comecinho, eu ofereci o óleo de coco por bastante tempo, porque é saudável, né? Então, se não fosse agregar na questão do Alzheimer, em alguma coisa ia ter utilidade. E foi o que aconteceu. Para o Alzheimer não agregou em nada, mas realmente é saudável, enfim. De Sim, repente, quem sabe se não é isso que deixa ela assim tão bem, né? Ela não tem problema de saúde nenhum, ela não tem, né? Mas assim, tem outras coisas, ela tem estímulos, assim, é um conjunto, né, de coisas que eu acho que fazem com que minha mãe tenha essa mobilidade toda, essa desenvoltura, embora ela esteja numa fase avançada do Alzheimer, ela não escreve mais, ela lê pouca coisa, ela lê às vezes uma palavra do cotidiano, tipo sapato, uma coisa que ela ama, ela vai ler. Se eu escrever Ana, ela lê. Se eu escrever Jesus, ela lê. Sabe? Coisas ou sílabas, fé, coisinhas que ela, muito simples, ela ainda lê. Mas o Alzheimer avançou, né? sim. Então ela não posso atribuir que. E a gente sabe, né? Porque minha mãe se trata num hospital de primeiro mundo, né? Na Rede Sara, que é referência em tratamentos neurológicos. Então, eu não acredito em tudo, né? Eu leio, pesquiso, pergunto, me informo. Eu fiz agora, domingo passado, uma live com uma geneticista, né? Que foi super esclarecedora, com questões que a gente vê que, sabe, não tem cura, não tem Sim. cura. Até hoje não tem. É. Então não me iludo com essas coisas, não. E é uma tendência de sempre evoluir, né? Até o que a gente sabe hoje, que é uma tendência a evoluir. Agora, calmante é uma coisa que muita gente usa. Você não é médica, mas como diria um amigo meu chamado Nelson Kunet da vida, você é formada pela Faculdade da Vida em relação ao Alzheimer, né? O calmante é ruim, Cláudia? Então, olha, eu não era responsável pela vida da minha mãe, até onde ela tinha autonomia, ela sempre tomou calmante, Ah, é. né? E aí, quando eu tomei frente aos cuidados dela, com medicação e tudo, até porque ela já não lembrava mais, já esquecia. Primeira consulta que eu fui na Rede Sara, o geriatra falou assim, ela tomava Lorax, de 2 miligramas. Um comprimido de manhã, outro à noite. Olha isso. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha... Aí ele me explicou isso tudo que eu tento falar nos vídeos para as pessoas, mas às vezes as pessoas não entendem, nem querem entender, né? Eu tento alertar. Ele falou para mim que calmante levava a pessoa à morte porque causava tonteira,
causava tombos, que existe um índice muito grande de quedas no idoso em função de calmante, que a pessoa vai perdendo vocabulário, e entre outras coisas, né? Aquele estado de inércia que a pessoa fica dopada, né? Então, ele falou para mim, isso há 8 anos atrás. Ele falou para mim, Cláudia, vamos fazer o desmame, vamos tirar os calmantes. E assim foi feito. De 2 miligramas, passou a 1, foi diminuindo metade, um terço, um quarto, até que zerou e ela não toma mais calmante. Lógico que tem um SOS, que se ela surtar, né, porque pode acontecer, Sim. e aí eu posso dar alguma coisa para tirar ela do surto, mas ela não toma calmante. Hoje, assim, ela tomou a medicação tradicional por 7 anos. Tem 1 ano que ela parou, que ela toma só o canabidiol. Então, por 7 anos, eu acho que fez efeito, mas depois parou. E tem outra coisa, tem os efeitos colaterais dessas medicações todas. Toda medicação, toda droga tem um efeito colateral. E o canabidiol não tem. Não tem, é natural, é uma planta, né? Tirando o preconceito das pessoas, né? Não é maconha, é o óleo de cannabis, né? Nós temos no nosso organismo canabinoides, né? Temos, e assim, é muito bem recebido, e a minha mãe, eu não espero a cura para ela, mas eu espero qualidade de vida. Ela começou a tomar tem 1 ano, não piorou, né? Não piorou. Tem dia que eu acho que ela está perdendo vocabulário, no dia seguinte ela me surpreende. Ontem ela sentada aqui, ontem foi aniversário da minha filha, ela sentada aqui no sofá, fez assim, ó, tô com uma azia. Olha isso. Sensacional. Como assim? E aí eu olhei para ela e falei, o que você está sentindo? Uma queimação aqui. Olha isso, Cacá. Sensacional. Aí eu Cláudia. falei, meu Deus do céu. Aí eu dei aquele leite de magnésia. Depois foi dormir, passou. Então, assim, ela tem dificuldade, ela não fala palavras fora do contexto, mas ainda fala palavras inteiras, fala frases inteiras. Hoje ela estava brincando com a bonequinha, abraçava, beijava. Ela é tão linda, mas olha a carinha dela. Aí eu falei, mamãe, é um neném ou uma boneca? Ela é uma boneca. Quer dizer, ela brinca com a boneca, mas ela sabe que é uma boneca. Que legal. E a música, Cláudia? Porque eu descobri uma coisa. Você provavelmente também, que nós temos a mesma idade. Eu e a dona Francisquinha, nós temos o mesmo gosto musical. Nós gostamos de Roberto Carlos. Fala da música na vida da dona Francisquinha. Olha, a música aqui em casa, a minha casa é uma casa musical. Que legal. Tá? A minha filha não mora mais aqui, mas assim, ela acorda já com música, o namorado dela, né? É músico, ele é baterista de uma banda. O Theo é musical. O Theo aprendeu a cantar antes de aprender a falar. Que legal. E é uma casa musical. A gente já acorda botando no YouTube com música. Hoje eu fiz um vídeo dela. E ela canta, Cláudia? Ela canta, Que ela legal. canta tudo. Porque já não está mais, mas eu gravei um story dela cantando Bésame Mucho, falando em espanhol, castelhano? Espanhol. Castelhano, né? Castelhano. Lúcio Gatica. Ela cantando como se fuera essa noite. Assim, pois é. Entendeu? Então, assim, e tem outro detalhe curioso. Ela não só lembra das músicas antigas, como ela aprende músicas novas. E aí eu já andei pesquisando, por quê? Como assim aprender coisa nova? A música, ela é armazenada em outra área do cérebro. Ela não está aqui na parte das memórias, ela está aqui, em outra área. Ali está toda a memória musical. Então, quando ela escuta uma música nova, várias vezes, não vai lá para a memória de informação, vai para a memória musical. E aí ela aprende. Que legal. Eu percebi isso com
com esses vídeos novos, Mundo Bita, esses desenhos novos, que não é da geração dela, né? Ela aprendendo aquelas músicas todas, canta tudo, Dona Aranha, do Mundo Bita, todas elas ela canta. Que legal. E a sua vida, Cláudia, a sua vida não parou, né? Não. Você, dentro do possível, ou leva a Dona Francisquinha, você vai para a praia, a Dona Francisquinha vai também. A vida continua, né, Cláudia? Isso é outro Continua. exemplo, né? Continua. Isso Agora é. parou, né? Mas não Não, parou sim, só para não, mim. sim, não, Parou para sim. todo Não, mundo. sim, mas a sua vida você não estacionou na vida por causa da doença. Você, além de você, o que é um exemplo espetacular, você é espetacular, você entendeu? Ah, obrigada. Não, sim, é verdade, é verdade. Eu trabalho muito com gente, porque eu trabalho em rádio a vida inteira, então eu trabalho em contato, eu ouço histórias das pessoas. E a sua história é espetacular, entendeu? E você tem que dar o exemplo mesmo, porque você tem muita coisa para falar. Mas é importante a pessoa não parar a vida, que foi o que você fez, né? Você continuou a viver e a Dona Francisquinha continuou a viver também, né, Cláudia? É. Isso é uma coisa. Então, eu sou uma pessoa resiliente, né? Eu acabo dando. É assim, que nem eu falei outro dia, se me dão um limão, eu faço uma caipirinha. Não vou fazer a limonada, não. Eu gosto mais da caipirinha. Então, eu Tá vou certo. fazendo, eu vou dando o meu jeito de estar sempre em movimento. Logo que começou o Alzheimer, que diminuiu o meu rendimento por causa do meu trabalho e tudo, eu fiquei imaginando o que eu podia fazer para ganhar dinheiro ficando dentro de casa. Aí, sabe o que eu fiz? Comecei a dar aula. Que Eu tinha legal. 2 turnos de alunos de quinta, sexta e sétima série, 2 turnos, 3 vezes na semana. Aí dava aula, dava aula. Aí depois que meu neto nasceu, não dava mais, porque aí tinha um bebê. Aí eu não dava mais aula. Aí eu comecei a fazer bolo. Eu descobri uma receita fit de bolo. Aí eu fazia os bolos de noite, depois que minha mãe dormia, eu fazia um monte de bolo, anunciava no Facebook, bolo maravilhoso. E no dia seguinte eu ia entregar os bolos junto com a minha mãe. Junto com a minha mãe Que dentro do carro. legal. Ia nos condomínios, as pessoas compravam o bolo. Então, assim, eu não parei. E estou com um projeto maravilhoso, que em breve será divulgado. Teremos novidades por aí. E agora, em relação ao Alzheimer, nesse sentido de ajudar as pessoas, vou criar um curso. Que Só que legal. o meu curso não é um curso de cuidador, né? Porque curso de cuidador tem um monte por aí, né? O meu é diferente. Diferente. Quando você for lançar, o nosso canal é pequenininho, mas você passa para a gente que eu faço questão de falar, viu, Cláudia? Com Cláudia, certeza. o nosso tempo tá acabando. Você tem uma tese, rapidamente, eu vou pedir para você falar, uma tese que eu vi num vídeo seu, do porquê do Alzheimer. Por que que o Alzheimer acontece, Cláudia? Então, eu vou te falar, não é questão de religião, mas é uma visão que eu tenho, que é uma forma, a minha visão, tá? Particular, Cláudia. A minha mãe foi uma pessoa que sofreu muito na vida. A minha mãe teve uma educação super rígida, meus avós meu avô principalmente é o ídolo dela, né? Que ela fala meu pai, meu pai, meu pai, mas ele era uma pessoa repressora, sabe? Ele reprimia muito, ele batia. E aí, ela casou com um primo, meu avô não foi no casamento, ela perdeu um filho com 14 anos, meu irmão. Meu pai morreu, ela tinha 50 anos, meu pai foi alcoólatra. Então, assim, ela tem uma história de vida sofrida. Na minha visão, chegou uma hora, apaga, acabou, não quero mais lembrar de nada, foi embora, todo sofrimento. E é isso que aconteceu, porque hoje ela é feliz. Hoje ela não lembra nada, não lembra do marido, não lembra do filho, do pai ela lembra, porque eu acho que marcou tanto essa repressão que ela fala, meu pai não deixa, meu pai não deixa, meu pai não deixa. Mas eu acho que sim, é uma forma de começar uma outra história e apagar aquela. Eu acho que você falou nesse vídeo que eu assisti, ela é o tempo dela descansar, né? É.
É o tempo dela descansar. Cláudia, olha, Agora a gente faz tudo para ela e ela não precisa pensar em nada. Cláudia, muito Só obrigado. viver. Muito obrigado. Olha, você realmente é um exemplo. Nós vamos deixar aqui todos os dados do seu canal, porque você merece muito sucesso. Você é uma pessoa Obrigada. espetacular, é uma atitude de vida de uma pessoa que ama a mãe e que ama a vida e que está lutando e vai lutar sempre. Olha, Deus lhe abençoe muito, muito mesmo, viu? Muito E eu obrigada. lhe agradeço muito por você ter dado essa oportunidade de eu poder te entrevistar. Muito obrigado, Eu viu, Cláudia? agradeço também pelo convite, que é sempre uma oportunidade da gente levar informação, né? Sempre. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Obrigada. Pronto, boa noite. Boa noite. Dorme com Deus. Coisa linda. Te amo. Eu também amo você, eu gosto muito de você.